Fala galera, hoje nós vamos falar sobre os estoicos. Já ouviram falar sobre esse grupo filosófico? Muito interessante, né? Foi uma corrente filosófica, uma escola de filosofia muito forte em Roma, né? Mas que nasceu no helenismo, né? Inclusive nasceu em Atenas, né? com o filósofo Zenão de Cítio, né? Ele funda o estoicismo em Atenas no auge do helenismo, e que vai ter uma expressividade bem maior ao longo do Império Romano, né? com grandes filósofos como Epíteto, Sêneca, Marco Aurélio, enfim. Foi um movimento muito interessante na história da filosofia ocidental. Por quê? Porque ele vai marcar uma centralização na filosofia moral. O que acontece? Né? De certa forma, se a gente for estudar um pouco a história da filosofia. A filosofia grega, podemos dizer que tem dois momentos. O momento dos pré-socráticos e o momento dos pós-socráticos, né? Que óbvio vieram após Sócrates. Enfim, os pré-socráticos eles tinham uma visão muito física, natural, cosmogônica, mítica do homem, né? da vida, enfim. Pós-Sócrates, nós vamos ter uma visão um pouco mais centrada no homem, porém com a força ainda da metafísica. De certa forma você vai ter a metafísica, mas você tem o estudo também do mundo físico, do mundo manifestado. Basta pegar Platão com a sua teoria das ideias, né? Existe o mundo das ideias, mas existe o mundo manifestado. Inclusive ele colocava que o mundo manifestado seria reflexo do mundo das ideias. Além de Demócrito, né, com o estudo sobre os átomos, enfim. E nesse momento da decadência grega, que surge o Império Romano, nós vamos ter agora uma nova visão. É como se esse estudo do metafísico, da física, da natureza, do átomo, meio que perdeu sentido, ficou vazio. Não trazia mais resposta para os homens. Então, havia uma necessidade de trazer para o cotidiano do ser humano essas ideias, esses conceitos. Aí surge essa mentalidade da filosofia moral entre essa corrente estoica. É tanto que eles colocavam, não adianta a gente falar dos deuses, falar do divino, se a gente não tem uma prática de vida moral. Então aí surge essa ideia da vida moral. Então por isso que temos que dizer que os estoicos, a escola estoica, é uma escola de filosofia moral, porque esse era o foco deles. O que consistia essa filosofia moral? Primeira ideia é que eles idealizavam a vida de um sábio que tinha como base a prática da virtude. Então, duas coisas a gente já tem. Uma é a ideia de uma vida com sabedoria, idealizada, e a outra, a prática da virtude. Por quê? Porque uma coisa está casada à outra. Não tem como você ter uma vida sábia, plena, se você não usa as virtudes. E as virtudes, ao utilizá-las, seria um caminho para chegar nessa vida sábia. Interessante porque a virtude para os estoicos seria o caminho da realização humana. Então, se você perguntar para os estoicos o que é a realização humana, é a vida virtuosa. A prática das virtudes leva a isso. Lembrando, para os estoicos a virtude é como se fosse uma escada. Uma escada entre o mundo que vivemos e a plenitude, a realização, o divino, digamos assim. Por que a escada? Porque a partir do momento que você vivencia essa virtude, você vai se dirigindo a isso. Porém, existe a necessidade da gente explicar o que seria essa virtude. Essa virtude para os estoicos seria uma prática direcionada para um bem. Podemos até dizer que parece um pouco com Aristóteles, né? Mas qual o ponto aí? Eles vão colocar que a disciplina, por si só, não seria uma virtude. Mas se essa prática te leve à realização humana, aí se torna uma virtude. Por quê? Porque você pode ter uma constância, uma disciplina, para fazer algo destrutivo. Enfim, então, essa virtude, se a gente for condensar ainda mais, seria a partir do momento que eu domino, controlo
os meus aspectos animais, os instintos, as paixões, e consigo desenvolver o meu aspecto humano, aí tem a virtude. Né? Então é outro ponto importante. Então não podemos nunca deixar de falar, quando falamos dos estoicos, da vivência das virtudes. É uma filosofia moral que prega a ideia de viver a virtude. Muito importante isso. Outro ponto interessante que casa com essa ideia da virtude é que para eles não é como se não houvesse o mal, mas na verdade é a falta de conhecimento. O mal, as coisas ruins, esses elementos que a gente polariza, na verdade não é que está um do lado do outro, mas é porque é como se fosse a falta de conhecimento que me fizesse polarizar essas coisas. Então, na verdade, essa ideia do conhecimento para o estoico é uma forma de você ver as coisas mais ampla, né? De forma mais ampla. Então isso, a partir dessa vitória do homem sobre os instintos, sobre essa vida animal, onde vai prevalecer a questão humana, aí vai estar a felicidade. Outro grande conceito dos estoicos, a felicidade. Quando falamos de felicidade, temos que diferenciar um pouco de alegria, de diversão, enfim. A felicidade está muito mais ligada à plenitude, a estar pleno, estar centrado em si mesmo. Por quê? Porque independente das problemáticas que existam, das dores, de tudo que possa acontecer de ruim na vida, você pode ser feliz. A partir do momento que você tem um autodomínio. Essa é a ideia interessante deles. E como fazer para ter esse autodomínio? A ideia da contemplação. Que isso aí é interessante, porque às vezes a gente pensa que dominar a si mesmo é uma forma de você se chicotear, né? Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Mas eles pensam muito na ideia da substituição. Seria a ideia de contemplar. E a contemplação vai me fazer não desejar mais aquilo. Então a contemplação filosófica vai me fazer querer entender os ideais, entender a questão humana e não entregar os instintos, por exemplo. Essa forma de vida do filósofo, a vida virtuosa, a vida em contemplação, a vida em domínio constante da personalidade, dos instintos, eles vão chamar de ataraxia. Um nome muito feio, muito estranho, para uma coisa muito bonita. Por quê? Para eles a ataraxia é a paz que advém da virtude e de uma harmonia interior. Então, se nós conseguimos vivenciar a virtude, se nós conseguimos essa harmonia interior, aí é a ataraxia. Se eu estou rígido, se eu estou reprimido, isso não é ataraxia. Por quê? Porque eu posso achar, vou dominar meus instintos, vou desenvolver minha razão, etc. E ficar me reprimindo para isso ser desenvolvido? Não vai. Isso não vai ser ataraxia. Né? Então, para a ataraxia, para os estoicos, é a ideia de harmonia. É a harmonia que vem dessa vida de virtude. Né? E é interessante porque com isso a gente poderia lograr a liberdade. Que é um conceito muito falado, muito colocado, mas que os estoicos abordavam bastante, a ideia da liberdade. Mas a liberdade enquanto o quê? O que seria essa liberdade? Ah, vou fazer o que eu quero, vou sair daqui, vou embora, vou fazer o que der na telha, deixar a vida me levar para onde ela quiser. Não. Na verdade, para essa mentalidade estoica, essa liberdade, que a gente pensa que é liberdade, ela não existe. Ah, tô livre, vou fazer o que eu quero. Não, se você tá livre, você vai fazer o que algo tá ali empurrando a fazer. Ou um instinto, ou um desejo, ou uma paixão. Eles pensam assim, entende? Então, se eu vou fazer o que eu quero, o que você quer está sendo alimentado por quê? Que paixão está alimentando isso? Entende? Então, isso é um ponto interessante a gente refletir sobre a ideia da liberdade para entender o que é que eles colocam da liberdade. A liberdade é a ação humana conectada com a natureza. Quando é que surgiria a liberdade? Quando, a partir do momento que a gente vive essas virtudes, que a gente caminha em direção a nós mesmos, a esse divino, que a gente
passa a ser mais consciente, entende o que é a natureza, entende o que são as coisas e vive conectado com isso, conscientemente, aí estaria a liberdade. Então é um conceito muito colocado, que nós falamos muito no nosso mundo, na nossa sociedade, mas que a gente confunde muitas vezes e interpreta muito mal quando falamos desses grandes filósofos, né? Então, do estoicismo. Então, quando eles falam de liberdade, não é fazer o que eu quero, mas é agir conscientemente, de acordo com a natureza. Esse é o mais livre, por quê? Porque ele tem um autodomínio. Ele escolhe o que vai dominar nele. Que no caso da filosofia, sempre temos que falar da razão, da alma humana, né? Como a gente comentou até na aula de Sócrates, sobre a imortalidade da alma, enfim. Como Sócrates falava, né? A alma que está presa nesse corpo. Né? Então essa vida virtuosa para os estoicos me permitiria ter essa vida da alma. Essa liberdade da alma dessa prisão do corpo. Né? Enfim, isso é interessante porque eles colocavam até como a ideia da tranquilidade da alma. É um tema que eles batem muito, a tranquilidade da alma, que ser uma vida com razão, com virtude, com autodomínio, com consciência. Essa seria essa tranquilidade da alma. E essa tranquilidade da alma é que vai dar liberdade ao ser humano. Né? E essa liberdade vai te permitir, vai ser condensada através do agir conscientemente de acordo com as leis da natureza. Decorem isso. Agir conscientemente de acordo com as leis da natureza. Isso seria liberdade. Lembrando, quando a gente fala de estoico, natureza não é plantinhas e animais. Porque muitas vezes a gente confunde, né? Quando a gente vai estudar esses grandes filósofos. Acho que a natureza está falando do bioma, da fauna, da flora. Óbvio que isso é natureza, mas para os estoicos não é apenas isso. Esse é outro ponto muito importante. Natureza para os estoicos é o universo, é tudo. Então um grão de areia é natureza, uma estrela é natureza, o sistema solar é natureza, tudo é natureza. Então, quando se fala de natureza nessas escolas antigas, praticamente todas, isso é um ponto até importante da gente ter como uma grande definição. É o todo, é o universo. Essa natureza não é a flora e a fauna, as relações humanas com isso, não apenas, mas é com isso e com todo o universo. Então, agir conscientemente, de acordo com as leis da natureza, seria agir conscientemente, traduzindo para o nosso linguagem atual, de acordo com as leis universais, com as leis que estão presentes em todo o universo, impregnado em todo o universo. E a partir do momento que a gente não age de acordo com essas leis, que a gente começa a ir contra essas leis do universo, que começa a não se harmonizar mais com isso, aí nós deixamos de ser livres. Então essa é a receita que os estoicos dão para a busca da felicidade. Um tema muito interessante e que eu acho que vale a pena que a gente dedique um tempo da nossa vida a estudar isso. Então recomendo todos vocês a lerem livro de Epíteto, né, que só tem geralmente só encontramos um nas livrarias, né, Arte de Viver, os livros de Sêneca, que tem vários, né, o livro de Marco Aurélio, Meditações, enfim, o que você puder ler dos estoicos, eu acho que é uma grande leitura e é uma leitura que fala muito pra gente, assim, muito próximo, porque eles centraram esse estudo na vida humana, na filosofia moral, né, o que é uma vida feliz, o que é uma vida virtuosa, o que é uma vida plena, o que é uma vida realizada, né? Tudo a ver com nossos tempos atuais, né? O que é um homem realizado? É um homem preso às redes sociais, ao Instagram, que fica o tempo todo tweetando. O que seria, né? Essa plenitude pra gente hoje? Então, são vazios, lacunas que tem na nossa vida, que com certeza o estoicismo ele ajuda a gente a preencher esses buracos e a nossa vida, de certa forma, ficar algo mais pleno, como eles mesmos colocavam. Beleza, gente? Muito obrigado pela atenção, espero que tenha ajudado um pouco e até a próxima.